Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto. Elevando os nossos pensamentos e os nossos corações. Aquele que é para nós fonte eterna de luz, de esperança, fonte eterna de inspiração, de alegria, de paz e de harmonia. Mestre amado Jesus, louvado seja, Senhor, por todo sempre. Louvado seja o nosso Pai Criador. Vem ter conosco, Mestre, abençoando a esta reunião, a este encontro que realizamos em Teu Santíssimo Nome. Ler as páginas do Teu Evangelho, comentar sobre ele. Maior alegria não há. Te pedimos inspiração para nossa irmã Thalita, que falará para nós esta noite, partindo do seu coração, conectado a Ti, Senhor. E te pedimos para nós que vamos ouvir, que nos sejam ampliadas as possibilidades de entendimento e de compreensão, além da apreensão do conteúdo. Portanto, te pedimos permissão para darmos início ao nosso culto desta noite, rogando paz e bem para toda a humanidade, Senhor, em Teu Santíssimo Nome. Que assim seja. Boa noite. Deixa eu abrir a câmera aqui para o pessoal do Zoom. Agora. A minha está aqui direto, não. Eu abro já para você. Temos hoje, então, nossa irmã Thalita, que fará o comentário do capítulo 26 do livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel ao nosso caríssimo Chico Xavier, cujo título é Trabalhos Imediatos. Emmanuel toma o versículo 2º do capítulo 5 da primeira epístola de Pedro, onde o apóstolo escreve: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. E comenta o benfeitor: naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que, provavelmente, nunca sobrevirão. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil, ao nosso lado ou à distância de nós, tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intricados enigmas do caminho.
Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual, não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes, é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros. Mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Boa noite. Possivelmente esse texto de Emmanuel, ele não se esgota, né? Como boa parte dos textos que Emmanuel escreve, tem assunto e tema para a gente falar aqui em muitas reuniões. Eu vou tentar, com comentário, tocar naquilo que mais me chamou a atenção da leitura e compartilhar com vocês algumas reflexões, né, que o texto me levou a fazer. Bom, é um trecho da primeira epístola de Pedro. Quem acompanhou aqui o encontro, a apresentação do sábado de Simval, no momento de Kardec, em um momento da apresentação, ele falou sobre essa passagem que possivelmente serviu de inspiração para Pedro escrever essa epístola, que é uma passagem de João, no capítulo 21, dos versículos 15 ao 22, e ele fala sobre um diálogo que Pedro teria tido com Jesus. E Jesus, por 3 vezes, pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Claro, mestre, claro que eu te amo. Então, cuida das minhas ovelhas. E da segunda vez ele pergunta: Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo, mestre. Cuida das minhas ovelhas, protege as minhas ovelhas. E pergunta pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? E Pedro, já muito preocupado com essa insistência do mestre: sim, claro, claro que eu te amo, mestre. E Jesus, pela 3ª vez, diz a ele qual é a recomendação. E o primeiro ponto é que Jesus faz a pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: claro. Então, cuida das minhas ovelhas. E aí o primeiro ponto é que não tem como amar Jesus e não cuidar das suas ovelhas, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E essa é a primeira grande reflexão que vale a pena a gente trazer para a noite. E aí, bom, esse relato, quando eu li o primeiro trecho, eu já me lembrei da fala de Simval no sábado, e que é justamente a relação que Jesus faz com a nossa relação com Ele, com o divino, e a nossa relação com o nosso próximo. Não dá para amar apenas Jesus. Amar Jesus significa amar o seu próximo e, portanto, a prática da caridade, que é o exercício desse amor. E aí o benfeitor, ele começa o texto dizendo: apacentai o rebanho de Deus, que é o trecho da epístola de Pedro, e apacentai é justamente cuidar, proteger, conduzir ovelhas, né? E ele abre o trecho falando o que ele pretende ao longo de toda a explanação dele, né? Apacentai o rebanho de Deus, mas não qualquer rebanho, que está entre vós. E aí o Emmanuel, ele vai pegar ao longo do trabalho, do pensamento dele, algumas questões que às vezes nós nos prendemos e que nos afasta deste comportamento, que é cuidarmos uns dos outros. Ele começa dizendo que, naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo
ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Olha o título de Emmanuel, Trabalhos Imediatos. Servir o próximo, né? É o nosso trabalho imediato. E, às vezes, a gente se pega com pensamentos um tanto quanto megalomaníacos, né? Sobre mudar o mundo, sobre construir grandes projetos, promover grandes trabalhos, e a gente esquece do que está próximo, né? Imediato é exatamente isso, é o que está próximo. E esse esquecer do que está próximo nos afasta desse exercício. E aí eu fiquei pensando o que é que nos levaria a nos preocuparmos mais com esses grandes e complexos problemas, né, do que com aquele que, de repente, está ao nosso lado e que a gente não enxerga. E aí a gente precisa refletir, né? Por que a gente se preocupa mais com quem está distante do que com quem está próximo? O que é que nos leva a construir dentro da gente um sentimento de proteção, de cuidado, né, de amor por aquele que está distante, e a gente não consegue, às vezes, fazer isso com quem está tão próximo da gente. E aí entram todas as nossas questões que precisam ser trabalhadas. Às vezes é mais fácil amar quem está distante, porque quem está distante não nos toca, né? É mais fácil sentir todas essas virtudes que o Evangelho vem nos apresentar por aquela pessoa que não tem uma relação direta com a gente, no sentido da capacidade de nos magoar, né, de nos tocar intimamente. E eu acho que essa foi a primeira reflexão que Emmanuel, na verdade, a segunda, né? Primeiro, amar os nossos irmãos e cuidar, mas por que a gente não consegue? Às vezes a gente tem tanta dificuldade de colocar em prática esse convite que o Cristo nos faz, que, na verdade, é uma condição, né? Não dá para amar o Cristo sem a prática desse amor pelo próximo. E aí Emmanuel continua. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobrevirão. Esse sobrevirão acontecerão. O que é que Emmanuel está nos dizendo aí? Que às vezes a gente está o tempo todo ansioso, angustiado, preocupado por uma coisa que provavelmente não vai acontecer. A gente está mais preocupado com o pensamento, com a intenção, com a preocupação do outro e esquece da nossa rotina, do nosso dia a dia, daquele nosso serviço, daquele nosso trabalho que tem que ser realizado pelo nosso entorno, preocupado com grandes problemas do universo, que primeiro nós certamente não daremos conta. E segundo, alguns deles não acontecerão. Sival estava falando aqui sobre aflições inúteis, né? E essas aflições, essas angústias, né? Elas acabam sendo estopim para muitas das ansiedades que nós estamos vivendo hoje. Então, a gente perde muito tempo trazendo preocupações que efetivamente não nos trarão resultado ou não se concretizarão, né? Que é o que nos suscita mais atenção sobre elas. E ele continua. Perdem longo tempo recitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. E aí o que Emmanuel diz? Vamos servir, né? Não nos adianta essas lamentações, essas preocupações, porque enquanto a gente está parado pensando nisso tudo, muito provavelmente tem muita gente ao nosso redor que poderia estar usufruindo
do nosso serviço, da nossa capacidade de trabalhar e de servir, que é o que efetivamente o Cristo nos convida. E ele é ótimo. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Eu, quando li isso daqui, pensei em Emmanuel falando assim: quem é você para fazer essas reflexões e imaginar, por um pequeno momento que seja, que você tem todas as informações para ponderar e pensar e refletir e levantar qualquer pensamento que seja sobre esse ou aquele assunto. Então, às vezes, a gente perde muito tempo pensando sobre coisas que nós não vamos resolver e que nós não temos sequer a condição de ter uma visão ampla do que é esse problema. Porque aqui, nesta condição de espíritos em processo de evolução, sobretudo encarnados, com certeza nós não teremos essa amplitude de visão para chegarmos a conclusões profundas e complexas acerca da vida. Então, a reflexão ela é importante, mas a gente precisa, como bem disse Emmanuel aqui, essas preocupações, às vezes, elas exigem grandes qualidades de ponderação. E talvez nós não estejamos nesta condição de promovermos, né, de termos essas grandes qualidades para avaliarmos as situações de maneira sóbria, equilibrada, né, sem nos conduzir pelas ansiedades e pelas angústias que muitos dos nossos pensamentos nos levam. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou à distância de nós tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos a solução dos mais intricados enigmas do caminho. É aprendizado. Nós não estamos vivenciando esse momento de pandemia, de economia difícil, das nossas questões familiares e pessoais, assim como quem viveu na Idade Média vivenciou as experiências, assim como quem viveu a ditadura militar vivenciou as experiências. Nós não estamos vivenciando isso por um capricho do destino, né? É por necessidade de aprendizado. Então, mais do que remoer essa experiência ou aquela experiência, aquela atitude ou aquela situação, é preciso olhar para ele e pensar, a partir disso, o que é que eu posso fazer diferente dentro dos ensinamentos que o Cristo nos propõe, né? Ele traz aqui muitos alertas para nos mostrar o que o Cristo pediu a Pedro e o que ele pede a cada um de nós, né, com o seu evangelho. Cuida das minhas ovelhas, né? No lugar de estar correndo feito aqueles ratinhos de laboratório naquela bolinha o tempo todo, para e cuida das minhas ovelhas. Vamos nos ocupar com o trabalho útil. E cada um, dentro da sua possibilidade, dentro da sua condição, vai ter que dar conta daquilo que lhe é apresentado. Mas o nosso benfeitor continua. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual, não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Pensar no servir, né, é um ato de amor. E ele, quando você serve ao próximo, olha o que ele diz aqui, fugindo cada vez mais dos nossos interesses particularistas. É possível servir ao próximo preocupado com os nossos interesses? Sem sombra de dúvida. É possível. É possível fazer pelo outro esperando algo? É possível. Mas não é isso que o mestre nos propõe.
Ele nos propõe a lei. Ele nos propõe o serviço que é pelo amor, sem esperar retorno, sem esperar um obrigado, sem esperar que o outro lá na frente se sinta na obrigação de retribuir. E a gente precisa pensar nisso, né? A gente faz pelo outro esperando essa retribuição, ou retribuição divina, que tecnicamente dá no mesmo, né? É um processo, é um exercício, né? É um exercício que a gente precisa, inicialmente, enquanto isso não nos toca o coração, ser racionalizado, mas que vai chegar um momento de que seja um exercício, como o próprio Cristo fez. Eu faço pelo outro, não pelo que o outro pode me retribuir, eu faço pelo outro porque eu amo meu irmão. Porque essa é a proposta do serviço cristão. E ele continua dizendo o seguinte: às vezes é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros, mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. A nossa maior responsabilidade é com essas, são responsabilidades voltadas para essas pessoas, né? Eu estou disposta a ajudar um desconhecido, mas sou incapaz de perdoar o meu irmão. É essa relação que a gente precisa repensar. Quando o Cristo diz, cuida das minhas ovelhas, ele não escolhe quais ovelhas são. E Pedro vem completar, né? Pedro vem dizer que é o rebanho de Deus que está entre nós. E aí eu fiquei pensando, às vezes a gente vê campanhas e nos mobiliza, nos sensibiliza, e deve sensibilizar efetivamente, porque o sofrimento de qualquer criatura deve nos sensibilizar. Se isso não acontece, a gente está precisando repensar ainda mais. Mas, às vezes, a gente se sensibiliza com algo que está do outro lado do Atlântico, né? Com a fome na África, com o vírus de não sei aonde, e o nosso vizinho está passando uma tremenda dificuldade. Ou a gente está caçando o maior problema com ele, né? Estamos sem falar com o nosso irmão, brigados com o nosso pai, incapazes de dialogar com os nossos amigos. E aí a gente volta a refletir por que é mais fácil trazer essa sensibilidade aos nossos corações com aqueles outros que estão tão distantes. E por que Pedro não disse na epístola dele, assim como Jesus falou para ele, cuida, apacenta as ovelhas de Deus, mas ele completou, aquelas que estão entre vós. Existe aí um dado que Pedro traz que tem que ser objeto da nossa reflexão. Por que a gente, às vezes, não é capaz de desenvolver esse sentimento fraterno por quem está tão próximo? E aí, essa resposta, ela é individual, ela é muito íntima, mas a gente precisa ter em mente que é preciso encontrar esse caminho. Em algum momento, a gente vai ter que encontrar esse caminho, né? De trazer esse amor que o Cristo nos propõe para efetivamente perto da gente, né? Não pode ser só no mundo das elucubrações. Eu amo quem eu não conheço, quem eu não vejo, quem não toca na minha ferida, quem não me lembra uma situação ruim, quem não. Mas e quem está aqui do lado, né? Sival sempre termina as falas dele pedindo que a gente chegue em casa e dê um abraço naquela pessoa que
está mais complicada a convivência naquela semana, né? Ou por quem a gente acaba desprendendo uma energia maior no convívio. E isso é uma realidade, né? A gente precisa exercitar a nossa relação com o próximo que está mais próximo. E aí, ele traz uma última avaliação, que às vezes a gente pode dizer, mas é difícil conviver, é difícil manter essa relação. E o Cristo, ele está de braços abertos para nos acolher. E quem está na rotina do serviço, verdadeiramente cristão, com o propósito de trabalhar na seara do Mestre, ele vai manter seu coração sereno. Né? Se a gente está disposto, de verdade, a trabalhar nessa sua seara, nós vamos encontrar ajuda, apoio, amparo, para que essa relação ela se dê e que a gente consiga, né? Porque é um efeito em cadeia. Se eu cuido quem está próximo de mim, quem está próximo de mim vai cuidar de quem está próximo, que também sou eu. E essa é uma relação, quando menos se espera, você vai ter aí uma rede de cuidado, de atenção, de amor, de amparo. E é uma rede que se espalha, né? Porque se é uma coisa que tem uma capacidade de propagar, é o amor. E a gente precisa pensar sobre isso. Começar esse cuidado interior, apacentando o rebanho de Deus que está entre nós. Entenda por esse rebanho nossa família, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos companheiros de jornada, todos aqueles que estão ali ao alcance do nosso abraço, do nosso ombro amigo, da nossa oração, porque quando não for possível fazer mais do que isso, oremos, né? Peçamos a Deus que nos dê a resiliência necessária, abrande os nossos corações. E é esse o convite que Emmanuel faz. Não é muito simples, não, mas como todo bom convite de Emmanuel, para que a gente saia daqui com um propósito de refletir, de repensar atitudes, de repensar pensamentos, né? De repensar a nossa vida, de fazer mudança de rota. E eu acho que isso é a coisa mais fantástica do Evangelho. Eu ouvi essa semana algo que, embora eu acredite, mas quando a gente ouve, às vezes nos toca de uma maneira diferente. Nunca é tarde, né? Há sempre uma possibilidade de recomeçar. Então, é agora. É agora. O momento de repensar, de recomeçar, de refazer, é sempre esse que nós estamos. Que a gente possa abrir nossas mentes e corações para as reflexões do nosso benfeitor, que Jesus nos ampare, nos guarde, nos conduza ao longo de toda a semana.